Olá, meus amigos, meus irmãos. Esse é mais um vídeo da série Você Entende? Eu estou no meu trabalho, né, como vocês sabem, aqui no comércio, e pode ser que eu tenha que dar uma paradinha de vez em quando para atender um cliente que chega, mas eu quero aproveitar esse momento para discutir um assunto com vocês que tem me incomodado bastante. De vez em quando você vai me ver olhando assim para a direita, lá, porque eu estou olhando para a porta para ver se está entrando alguém. Embora tenha alarme de entrada, mas eu gosto de ficar atento, né? Mas o tema que eu queria discutir com vocês hoje, e aí por favor deixa seus comentários aí, né? Deixa aquilo que você entende, aquilo que você quer que eu fale especificamente. Quem sabe eu coloque um outro vídeo a respeito. Mas hoje eu tô gravando esse vídeo para a gente falar sobre um tema que me incomoda muito, sabe? E esse tema que me incomoda muito é para onde a igreja cristã evangélica brasileira tem caminhado. Quais são os caminhos que ela tem trilhado? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempo em que se prega demais a teologia da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. O sacrifício feito em troca de algo que se quer receber. Eu vou deixar um link, inclusive, aqui, de um podcast que eu assisti com o Douglas, do Jesus Cop. Ele está entrevistando, ele está conversando com o pastor Paulo Borges Júnior. E eles dissertam muito bem. O pastor Paulo Borges Júnior, na minha opinião, é um expoente. Ele disserta muito bem o que a igreja evangélica tem passado nos últimos anos, vamos dizer assim. Talvez 10, 15, 20 anos. Mudou muito nesse tempo. Vou deixar esse link aqui para depois você acompanhar lá no podcast do Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, né? Lá no podcast dele que chama Jesus Cop. Cópia de Jesus, né? Bem legal. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a igreja de Éfeso. Ela foi repreendida pela perda do primeiro amor. A perda do primeiro amor da igreja de Éfeso está descrita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, dentro do contexto. Eu vou só citar, não vou ler. Paulo diz que louva a Deus pelo amor e a comunhão fraternal que havia na igreja de Éfeso. Então, eles tinham tudo em comum, viviam em comunidade, uns cuidando dos outros, e isso era louvável. Então, o amor para com Deus é o braço vertical da cruz, mas o amor entre os irmãos é o braço horizontal da cruz. E essa comunhão, esse cuidado que havia de uns pelos outros, sustentando nas suas dificuldades espirituais, emocionais e físicas, fazia com que Paulo louvasse a Deus por esse amor que eles tinham, pela caridade, pelo amor fraternal. E isso, 30 e poucos anos depois, Jesus, através do apóstolo João na ilha de Patmos, repreende o anjo da igreja dizendo que não estava bom, que eles tinham perdido esse primeiro amor. Eles tinham todos os requisitos de uma excelente igreja, mas o primeiro amor, que era o cuidado fraternal entre os irmãos, a preocupação entre os irmãos com aquilo que eles estavam vivendo, de bom e de ruim, a partilha entre os irmãos já tinha acabado, ou pelo menos tinha diminuído, foi alvo da repreensão de Jesus. Mas eu quero ler um pouquinho antes, porque é muito interessante essa reflexão que eu quero fazer, porque Jesus ele se mostra para João na ilha de Patmos, e aí eu vou ler o capítulo 1 do livro do Apocalipse, e eu quero ler a partir do versículo 10, que diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito, diz João, e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta. Preste atenção. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o derradeiro, o que vês, escreve num livro, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. No verso 12 ele diz: Virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais. Guarde isso, eu quero que você guarde isso. 7 castiçais ou candelabros de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até os pés de roupa comprida, cingindo os peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como de muitas águas. Ele tinha agora, preste atenção, verso 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Sua boca saiu uma espada aguda, guarde 7 estrelas, 7 castiçais, 7 estrelas. Espada aguda, e seu rosto era como o sol quando resplandece. Quando vi, caía aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, sua mão direita, e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, fui morto e vivo, mas eis que estou vivo para sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno, que é um outro tema que um dia eu quero discutir, que chaves são essas, né? Eu vou fazer um vídeo a respeito dessas chaves da morte e do inferno, porque o pessoal hoje fala que Jesus entrou lá no inferno, na casa do diabo, e tomou a chave da porta. Isso é um equívoco tremendo, né? Porque não se leva em conta o significado da palavra inferno nesse versículo. Mas esse não é o alvo de hoje, né? Ele diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Aí Jesus explica para João o mistério que ele acabou de ver. Ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem, então Jesus fala para João que as 7 estrelas, na verdade, são 7 líderes das igrejas, né, os pastores, presbíteros, não sei quais eram, né, naquela época lá, mas eram 7 estrelas. Por quê? Porque brilhavam, porque recebiam o brilho da estrela maior que é Jesus, a estrela da manhã, e refletiam também esse brilho para a igreja, não é isso? Então, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas veja, aí quando Jesus entra no capítulo 2, ele começa a repreender a igreja de Éfeso, ele fala algumas coisas que são interessantes. Versículo 1 ele fala: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 anjos das 7 igrejas. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Presta atenção. Cada igreja tinha um anjo e um castiçal. E Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Então, condição sine qua non. Para que Jesus ande no meio da igreja, tem um castiçal lá. Esse castiçal, lembrando, é a luz do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem apóstolos e não são. Hoje, hein? Se a gente colocasse a prova os apóstolos atuais, hein? Que se dizem apóstolos e muitas vezes não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Remetendo a Efésios capítulo 1, verso 15, deixaste o primeiro amor, que era o amor fraternal entre os irmãos, ok? Aí, olha agora, o versículo 5 é o mais emblemático do capítulo 2, na repreensão da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepende do quê? De não estar praticando o primeiro amor. Qual o primeiro amor? O amor fraternal. Quando não, se você não fizer isso, você não se lembrar de onde você caiu, e praticar as primeiras obras, que é o amor fraternal, o cuidado entre os irmãos, eu virei a ti brevemente, preste atenção agora, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ponto. Entende por que nós estamos vivendo hoje tempos difíceis em muitos lugares, em muitas igrejas? Porque a prática do primeiro amor, que é o amor fraternal entre os irmãos, as igrejas viraram, muitas delas, não todas, lógico que não estou falando, não estou generalizando, mas muitas delas viraram negócios, onde só se beneficiam quem está na cúpula, no topo da pirâmide, a base da pirâmide, que é o povão. São ovelhas como quem são levadas ao matadouro, tosquiadas, arrancam dela a pele, arrancam dela a lã, arrancam dela até o berro, né? Balido, na verdade, não berro, o balido das ovelhas, usam até o balido delas, entenda como você quiser, arrancam tudo que podem e beneficiam apenas o topo da pirâmide e não praticam o amor fraternal.
não atendem à base dessa pirâmide, que é o povo, que é as ovelhas que precisam ser cuidadas, não as atendem nas suas necessidades. E aí o Senhor fala para a igreja de Éfeso: eu vou arrancar do meio de ti o teu castiçal. Ele não vai desmontar a igreja, ele não está falando que ele ia tirar o anjo da igreja, veja, ele apenas tiraria o castiçal. E conforme está no capítulo 1, no final do capítulo 1, a condição para que o Cristo ande no meio da igreja é estar lá um castiçal que ilumina, que é a presença do Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu vou arrancar do meio de ti a luz do Espírito, e vocês vão ficar sozinhos aí, povo e anjo e líder, achando que vocês estão cantando uma boa musiquinha, que vocês estão fazendo ofertas, e que eu estou no meio de vocês, mas eu não estou coisa nenhuma. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da igreja no meio da qual nós estamos inseridos. Que os líderes, ou que o líder da nossa igreja, ele tenha a visão que se ele deixar o castiçal ser removido por Jesus, ficaremos sós, sem a presença do Espírito e sem Jesus andar no meio da igreja. O que passar disso é emocionalismo, sino que soa e metal que tine, sem o amor fraternal, primeiro amor, a caridade entre os irmãos. Eu falo com você que é líder agora, abre o teu olho, presta atenção, cuida das ovelhas, não seja ladrão, mercenário, que veio para roubar, matar e destruir. Esse é um outro ponto. Se atribui a Satanás o roubar, matar e destruir de João 10, mas na verdade não é. Eu vou fazer um vídeo para dissertar a parábola de João 10 e desmistificar essa onda de dizer que Satanás veio para roubar, matar e destruir, quando na verdade a figura do ladrão da parábola é do líder mercenário, que rouba a ovelha, que mata a ovelha, que destrói a ovelha e larga ela no campo à mercê do lobo. O lobo na parábola, sim, esse é Satanás. Mas lê lá, João 10, tá? Lê e interpreta, faz a exegese direito. Não fica enganando o povo, não. Certo? Um balela com papo furado. Fica aqui minha dica aos líderes. E às ovelhas, vamos clamar pela presença do castiçal no nosso meio, fazendo que ele não seja removido pela falta da prática do primeiro amor, do amor fraternal entre os irmãos. Você da igreja, você do pequeno grupo, você do seu grupo de amigos, que você pratiquemos o amor fraternal, porque senão ficaremos sós. Deus abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Até uma próxima reflexão. Leia mais Apocalipse 1, Apocalipse 2, Efésios 1, versículo 15, todo o seu contexto, para entender melhor essa passagem. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.